há muita dúvida entre os servidores qual a diferença entre trabalhar no PGD e trabalhar desligado do PGD. Eu percebo que é uma pergunta recorrente nos grupos. Se você puder fazer uma explicação breve aí para ele ficar mais claro para o servidor qual a diferença, acho que seria interessante. Tá, a questão, assim, que eu vejo, né, eu vou te pedir para entrar em mais detalhes, mas a questão que a gente vê com relação a isso é mais no sentido, mais, na verdade, assim, ó, tem o pessoal, às vezes a pessoa fala assim, quem está fora do PGD não tem que fazer pontuação, né? É uma questão que o normativo da pontuação ele foi anterior ao PGD. Então, uma coisa não está vinculada à outra, né? A questão, alguns pontos do PGD que eram mais complexos, a questão de ir para a corregedoria e etc., a gente já conseguiu tirar isso antes dessa última publicação, dessa mudança na portaria. Então, o que eu vejo no sentido, né? A GEDAS, ela não pode ser atrelada à questão do PGD também, porque existe um normativo específico para a GEDAS, né? E só aqueles itens de avaliação não foram alterados, né? Podem ser alterados? Não sei, né? Mas a questão que a gente vê é que a pessoa que estiver fora do PGD, ela tem um pouco mais, um pouco menos punição, embora as punições mais severas a gente conseguiu retirar desse processo, mas tem um pouco menos. Mas eu confesso para vocês que, diante de toda essa correria, né, veio essa alteração do PGD, depois veio paralisação de sistema, né, eu não me debrucei assim, efetivamente com mais minúcia para poder fazer essa avaliação agora. Tá certo. Realmente é um ponto que a gente precisa fazer uma live só para esse tópico aí, para esclarecer todos os pontos. Mas, em linhas gerais, é isso. Quando você está no PGD, você está submetido às consequências mensais ali do PGD, caso você não atinja a meta, para quem trabalha por meta por atividade. E se você está por meta por atividade e você sai do PGD, normalmente, se você está na SEAB, você continua na SEAB, você continua com meta, porém a sua avaliação é semestral, né? Vai chegar lá no ciclo da avaliação GEDAS, o seu gestor ele vai te avaliar não pela meta que você bateu ali todo mês, mas pelo contexto geral, como é que é o seu trabalho, como é que é ali como é que o gerente vê você no trabalho. É basicamente uma avaliação subjetiva, mas ali com critérios também ali, de uma certa forma, técnicas, né? Não é assim, tão exato, para quem está na SEAB, não é tão exato quanto no PGD. Acho que é isso, né, Léo? Depois a gente faz Isso, né? uma Agora, live. assim, de qualquer forma, mesmo que você não esteja batendo a pontuação mensal, a não ser que você enquadre algum critério ali da GEDAS, né? Que fala assim, agora eu não me recordo exatamente dos critérios, mas se você não enquadrar naquele critério ali, aí tudo bem que a tua chefia pode te dar uma nota um pouco menor ali, né? Mas não existe, mesmo o PGD, ele não pode interferir na avaliação da GEDAS. A avaliação que se faz do trabalho executado mensal é diferente, não é a avaliação da GEDAS, tá? Porque a avaliação da GEDAS existe um normativo próprio para ela. Pode ser que isso no futuro venha a acontecer? Pode, eu não sei o que a administração pensa, se vai fazer, se não vai fazer. Mas hoje não pode acontecer isso, tá? Se alguém tiver algum problema com isso, reporta, a gente vai levar isso à frente. A gente está aqui, gente, nós somos o sindicato, servidores ativos e aposentados, técnicos e analistas do INSS, da Previdência Social, tá? Então, a gente está, vocês estão vendo aqui, a gente está sempre passando as informações, a gente tem as gravações das reuniões, a gente tem ouvido o que vocês trazem, levado isso
Nós continuamos trabalhando nos nossos locais específicos e para que a gente tenha cada vez mais força, tanto de negociação quanto de condições, né? Tem situações que a gente precisa contratar estudos, a gente precisa ir para Brasília, a gente precisa conversar, buscar parlamentares para nos apoiar nas nossas proposições. Isso tudo tem um custo, né? E é você participando, é você se filiando ao SINSP que você vai proporcionar que isso continue acontecendo e que aconteça com cada vez mais força, mais intenção. Então, é extremamente importante. Nós somos um sindicato dos servidores. E vocês têm percebido aqui. Se não têm percebido, chequem todos os nossos vídeos, vejam as coisas que nós publicamos. Nós estamos aqui sempre buscando melhorar a questão do trabalho e melhorar a entrega, né? Toda a máquina, se a máquina funcionar bem, vai funcionar bem para o servidor, vai funcionar bem para a gestão e vai funcionar bem para o segurado que está recebendo o serviço, tá? Então, felice ao SINSP, nos sigam aí nas redes e vamos continuar lutando indefinidamente. Enquanto a gente estiver dentro do INSS e representando vocês, nós vamos estar lutando por isso. Certo, é isso aí, Léo. Essa questão da filiação é muito importante, porque assim, o CISP ele é um sindicato bastante atuante, bastante focado. E aí tem a questão da velocidade, né? Quanto mais o sindicato for estruturado, maior é a velocidade da atuação. Por exemplo, para estar mais presente em Brasília, porque muitas coisas, pessoal, acontecem em Brasília. Então, se o sindicato ele não consegue estar em Brasília com uma certa frequência, ele não consegue conversar com os representantes do governo, com a direção central, com o Ministério, com o MGI, com o presidente do INSS, com os parlamentares, que é muito importante, e essa atuação ela é fundamental que ela seja presencial, porque a conversa presencial é muito diferente da conversa online, é muito mais produtiva. E tem essa questão também do custo que é para Brasília. Por exemplo, agora, para ir até Brasília, acho que o Léo pode até explicar um pouco, tem que pegar até carona por conta do custo que é alto, né? Então, isso influencia a contratação de assessoria técnica, os diretores do INSS, não existe diretor licenciado, não, os diretores do SINSP não existe diretor licenciado, então são diretores que estão nas SEABs batendo meta, estão no atendimento, estão na área meio, já teve diretor da ADJ, tem contato com o servidor da ADJ, então é importante a filiação também para contratar assessoria técnica para acelerar os projetos, porque toda a demanda que a gente caminha para o INSS, que tem mais chance de virar, são aquelas demandas que a gente já apresenta todo o estudo técnico, uma elaboração, e como a maioria dos diretores, todos os diretores estão trabalhando, sobra pouco tempo para se dedicar a isso. A velocidade é pequena. Agora, se tiver um sindicato bem estruturado, com bastante assessoria técnica, esses projetos ganham muita velocidade. Esses projetos vão ser tocados, mas com filiação, a velocidade é absurda. Então, obrigado. É isso aí, né? Que só se complementar, os avanços que nós conseguimos até hoje, questão das alterações, sair corregedoria do PGD, alteração, conseguir estágio probatório, quem tiver mais de um ano de estágio probatório, conseguir para o tele. Todas essas questões foi porque nós levamos isso pronto, né? Se a gente chegar lá e só falar, e só debater, e só reclamar, não sai nada. Por isso a gente conseguiu alguns avanços. É muito difícil esses avanços, mas quando você leva mostrando que a direção tem mais a perder se não fizer do que se fizer, né? Normalmente eles já dão um pouco mais de atenção e é mais fácil a gente conseguir essa implementação. Então, nós temos feito isso constantemente. A gente já leva as coisas